E o Palmeiras cogita contratar volante da seleção brasileira e do Al Ittihad. Porque o Palmeiras avançou na negociação. Valores, 10 milhões de euros. Não deve ter chapéu, não deve dar balão. Palmeiras está isso aqui de anunciar ainda esta semana a sua nova contratação. O blog Mercado da Bola, do UOL, antecipou a informação. Eu tenho a confirmação de que o negócio está avançando. Fala, torcedor palestrino, começando aí mais um dia agitado no CT do Palmeiras. O Verdão aí que já está com seus jogadores lesionados se recuperando para a próxima temporada e o mercado da bola totalmente agitado aí com grandes especulações e quase confirmações. O Verdão está com tudo para esse 2026. Aqui nesse vídeo eu trago nomes aí e já possíveis fechados para o ano 2026 do nosso grande palestra. Mas antes, é claro, não esqueça aí de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E é claro, deixar aquele seu like junto com o seu avante palestra para demonstrar a força e a garra do torcedor palestrino. E me diz aí, palestrino, de que cidade, estado você está nos assistindo, que eu tô respondendo todos vocês. Créditos estão aqui na descrição, o canal do Jorge Nicola, Band Esportes e ESPN Brasil. E não esqueça de hypar muito esse vídeo, hype, que ajuda a entregar ainda mais. Agora chega dessa enrolação e bora para as novidades. Para falar sobre o Palmeiras, de olho em um volante da seleção brasileira que tem tudo para fazer parte da delegação de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo de 2026. Eu me refiro a Fabinho, ex-jogador do Liverpool e atualmente no Al Ittihad. Atleta de 32 anos de idade, que é titular absoluto e tem salário de 11 milhões de reais por mês na Arábia Saudita. O negócio é dos mais difíceis. Para contratar o Fabinho em janeiro dá para dizer que é praticamente impossível. O Al Ittihad não abriria a mão do atleta na metade da temporada e o Fabinho também não aceitaria reduzir de forma drástica seus salários enquanto ele tem contrato. 11 milhões de reais por mês. Se ele tem mais 6 meses de contrato, a gente está falando de 66 milhões de reais. Mas como o vínculo dele se encerra em junho do ano que vem e o Fabinho já havia cogitado a pessoas próximas a possibilidade de voltar ao Brasil, acho que o Palmeiras, caso leve essa história adiante, pode tentar assinar um pré-contrato com o Fabinho em janeiro, fevereiro ou março, para tê-lo como reforço a partir de julho. A busca do Fabinho indica alguns movimentos importantes do Palmeiras. Já havia contado para vocês que entre os reforços pretendidos pelo Palmeiras para a próxima temporada há uma busca por um primeiro volante. Aníbal Moreno e Emi Martínez inclusive podem sair em caso de ofertas. Segundo ponto importante, o Fabinho tem 32 anos de idade e é um jogador grande. Não é muito habitual no Palmeiras do Abel contratação de jogadores de nome. Mas a tendência é que o Palmeiras busque atletas mais gabaritados, até porque houve a percepção em 2025, especialmente nos momentos mais decisivos, que faltou liderança, faltou gente para colocar a bola debaixo do braço e resolver a favor do Verdão. Última, mas não menos importante, na atual temporada, o Fabinho soma 16 jogos, 1 gol e 2 assistências, e o interesse do Palmeiras em Fabinho foi divulgado pelo site Nosso Palestra. Respondeu e começaram as trocas de farpas. Mais uma vez, é impressionante como isso acontece. Poderia ser uma ótima discussão e poderia ser algo para melhorar o futebol brasileiro, mas a gente acaba focando muito no BAP e na Leila, porque parece que é isso que eles estão interessados mesmo. E essa relação conflituosa entre os dois, que teve uma trégua na semana da Libertadores, né? Inclusive com os dois se encontrando antes da viagem, inclusive no summit da CBF aqui em São Paulo, antes de viajarem a Lima, mas essa relação e essa troca de farpas individual até, né, particular, de presidente para presidente quase, até nos faz levantar a dúvida se de fato o Flamengo está tocando nesse ponto do gramado sintético porque ele quer fazer algo pelo bem do futebol brasileiro ou se é só para cutucar o Palmeiras, que é o grande rival. E eu acho lamentável o nível das declarações de parte a parte, de presidente para presidente. Agora, eu vou tirar essa questão, né? A gente pode ter dúvida ou não da intenção do Flamengo, mas
Eu vou tirar para focar mais no mérito em si. E aí, no mérito da questão levantada, eu entendo que o presidente do Flamengo está com a razão, né? A bandeira que o Flamengo levanta, para mim, é uma bandeira que tem que ser levantada. E aí, bandeira Flamengo não é trocadilho com o presidente antigo, mas é uma bandeira que tem que ser levantada. Essa é uma discussão que tem que acontecer. Eu acho o gramado sintético muito ruim para o futebol. Acho que não faz parte do jogo. O futebol de elite não é jogado em grama sintética, é jogado na grama. Isso muda a característica do jogo. Isso, para mim, atrapalha a dinâmica do jogo. E, embora, de fato, não exista estudos avançados ou de entidades com credibilidade que comprovem o aumento da incidência de lesão no gramado sintético, mas eu acho que a gente tem que ouvir os protagonistas. Assim, os jogadores não gostam de jogar no gramado sintético. E mais do que não gostam, eles se sentem inseguros, eles têm medo de se machucar. Alguns deles evitam jogar. O Luís Soares aqui não jogou. O Messi foi para os Estados Unidos e esta temporada jogou 2 vezes só em gramado sintético. Os outros jogos ele não participou. O Neymar não quis jogar. O Oscar e o Lucas não quiseram jogar. O Memphis ficou receoso em jogar. Então, assim, embora não exista um estudo que comprove isso, a gente tem que ouvir os jogadores. Quem joga são os jogadores. Não é a Leila, não é o BAP, não é o presidente Samir, não sou eu que não sei fazer 5 embaixadinhas porque não sei mesmo. Não é a gente. Eles jogam e eles não gostam. E eles têm que ser ouvidos e respeitados. Então, sinceramente, eu acho que essa é uma discussão que ela tem que existir. De novo, não sei se o interesse do BAP é brigar pela melhoria do produto futebol brasileiro ou se é só acirrar a discussão com o Palmeiras, mas é uma discussão que, para mim, faz muito sentido. O ponto dessa discussão é que ela não pode vir só. Não é só o combate ao gramado sintético, porque o gramado sintético só existe em profusão no Brasil. A gente viu aí na matéria e na tela 5 estádios de 20 da Série A. Só existe porque clubes e a dona CBF negligenciaram por muito tempo a condição e a padronização dos gramados no Brasil. Então, os gramados no Brasil, em média, são ruins. São péssimos. São ruins. Tem clube menos poderoso financeiramente que propositalmente deixa gramado alto, deixa gramado duro para transformar a qualidade do jogo, para tentar fazer disso uma arma. Então, assim, é preciso brigar contra o gramado sintético. E para isso, é preciso que existam bons gramados no Brasil. Então, são 2 discussões que precisam obrigatoriamente caminhar juntas. Porque sem a padronização dos gramados, inclusive do Maracanã e de outros estádios, a discussão sobre o gramado sintético perde força, né? Então, acho que são 2 conversas que precisam acontecer e eu, sinceramente, gostaria que essa bandeira levantada pelo Flamengo fosse, de fato, pelo bem do futebol brasileiro e não só mais um capítulo dessa briga, dessa rinha que se criou entre Palmeiras e Flamengo. Pois é, André, porque eu fico em dúvida se por acaso a CBF fizesse uma fiscalização muito dura em relação a todos os gramados, tirando o sintético, antes do sintético, se eles não conseguiriam melhorar todos esses gramados, se não conseguiriam apresentar ainda mais clubes tão poderosos financeiramente, como o Palmeiras é um deles, o Botafogo também tem capacidade para fazer isso. O Galo também, agora com a Arena MRV. Se existisse, será que eles não mudariam? E agora, se começar uma padronização, será que eles não conseguem, sim, oferecer um bom gramado? É só a gente olhar também para a Série B. A Série B é muito difícil. É Série B do campeonato, é Série C do campeonato. É a Série B do Campeonato Brasileiro. Um monte de gramado ruim também por aí e tá tudo certo. Todo mundo vai, joga, faz o seu esforço e pronto. Depende de como se faz a padronização, né? Se for uma padronização, assim, para inglês ver, como se diz, ao que parece como foi feito até agora, não vai mudar nada, né? Se os clubes realmente entenderem, porque a organizadora da competição fez a padronização ser de fato algo efetivo e que pode gerar problemas para os clubes que não se comportarem, as coisas vão mudar. Eu acho que isso é bastante óbvio. A ausência da CBF até agora nessa discussão é uma das coisas estranhas que a gente consegue identificar nisso que é, por enquanto, uma picuinha entre os presidentes do Palmeiras e do Flamengo. As outras coisas estranhas são, por exemplo, a ausência dos demais clubes na conversa. Existem mais clubes, como nós vimos aí, mas, além do Palmeiras, mais 5 clubes que tem que ter alguma coisa para dizer nesse papo, porque eles vão mandar jogos em gramados artificiais. E existem vários clubes que vão mandar jogos em estádios de grama natural, como o Flamengo, que também precisam dizer alguma coisa. E até agora ninguém diz nada.
O que o Botafogo diz a respeito disso, o Atlético Mineiro, a Chapecoense, o Vasco? Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense, que foi o primeiro clube no Brasil a ter um gramado artificial, né? O que eles acham dessa história? Como eles recebem a frase do presidente do Flamengo, eu não estou fazendo juízo de valor, eu estou falando sobre o problema que está instalado. Como eles recebem a declaração do presidente do Flamengo dizendo que vai lutar abertamente pelo fim dos gramados sintéticos de plástico. E plástico ele usou várias vezes, então você percebe que existe uma questão proposital aí. Como esses clubes entendem esse problema e de que maneira eles vão tratar desse assunto, seja em declarações, seja no âmbito da discussão que precisa acontecer para que uma decisão seja tomada, né? É óbvio que o futebol existe para ser jogado em campos de grama natural. Isso é evidente, mas as gramas sintéticas apareceram por questão econômica e depois por questão de lucro, que também obviamente é uma questão econômica. Dizem ser mais barato manter um gramado sintético do que manter um gramado natural. E naqueles lugares onde existe a realização de eventos não só de futebol, é mais fácil você administrar a qualidade do campo depois que esses eventos acontecem. A grama natural sofre demais quando é coberta para a realização de um show. Isso aí a gente já sabe. O mais importante de tudo também é estranho. Os jogadores dizem o que a respeito disso? Porque o movimento anterior que foi feito, e a gente viu aí, foi um movimento clubista. Claramente clubista. Jogadores se manifestaram a favor da posição dos seus clubes. E eu tenho certeza absoluta que muitos deles não concordam com a própria manifestação. Porque os jogadores, não é possível que os jogadores não sejam quase que totalmente favoráveis à grama natural. Sim. Teve o caso do Dudu, né? O caso de jogador que foi e voltou, que foi conforme o vento. Exato. Esse é o Dudu. Dudu do Palmeiras estava calado, aí foi pro Cruzeiro, disse que a lesão dele no joelho teve responsabilidade do gramado sintético, aí foi pro Galo, que jogou no sintético, e falou, bom, eu prefiro natural, mas espero que a gente se dê bem aqui no sintético. Isso. E foi, né, bateu e voltou. Assim você não passa nenhum tipo de credibilidade. Curiosamente, essa discussão acontece nesse momento também na NFL. E ao ler a respeito do assunto, eu fiquei sabendo não tinha ideia de que a coisa era nesse nível. E existem 5 tipos diferentes de grama sintética nos estádios da NFL. Então, alguns jogadores que estão alarmados com as lesões de ligamento de joelho, em especial, dizem que pelo menos podia haver uma padronização sobre a grama sintética utilizada. Porque, né, são 5 tipos diferentes. É muita coisa. Agora, lá existe um sindicato que representa os jogadores. É a Associação dos Jogadores da NFL. Essa associação já fez uma pesquisa e 90% dos atletas preferem a grama natural. Existe uma posição dos atletas. Os jogadores da NFL, quase na sua totalidade, 90%, preferem a grama natural. A liga, que lá é uma liga, né? A NFL é uma liga de clubes, é uma liga de empresas, mas é uma liga. Os clubes resolvem o que acontece no campeonato. Mudança de regra, número de jogos, quanto tempo tem a pré-temporada, etc. e tal. Tudo é decidido pelos clubes. Aqui no Brasil, que é o país que tem 2 ligas e não tem nenhuma, nada se resolve. Se houvesse uma liga organizando o campeonato, isso já estaria resolvido, porque os clubes teriam que solucionar esse problema. E agora fica isso, uma picuinha que é comercial e uma questão de rivalidade entre os 2 principais clubes brasileiros. A CBF não se manifesta, os demais não se manifestam e os jogadores também não se manifestam. É muito estranho que essas coisas sejam decididas ou pelo menos debatidas em público com tantas ausências. Não dá para ser desse jeito. As outras partes envolvidas, em especial os jogadores e a organizadora do campeonato, que é a CBF. E você estava falando que a questão não é exatamente o gramado sintético, é um embate. Não, acho que também é, né? Acho que também é o gramado sintético. Tem o que eu penso como jornalista e como amante do futebol e tem o que está posto. Vamos lá. Deixando bem claro o que eu penso. Acho que o Palmeiras deveria ter um gramado natural bom. Ponto. Primeiro, começa com a fake news, Messi não joga no sintético. Joga. Tá jogando. Suárez não joga no sintético. Joga. Não jogou aqui no Brasil, mas jogou lá no MLS. Depois vem a notícia da sintético machuca o jogador. Também não há comprovação que machuca o jogador. Independentemente dessas questões, tanto é que o Palmeiras joga lá
treina lá antes do jogo e tem um índice de lesões bem abaixo, né? Então, a questão é, agora teve um fator novo, que são os jogadores que não querem jogar lá, que alguns não se sentem bem. Os mais velhos dizem que a recuperação é muito grande, eu não sou idiota, concordo com eles. Se os artistas, que são os caras principais, reclamam do piso, tem que mudar, tem que trocar com total tranquilidade. O que eu ponho para vocês é que desde Abate Abel, São Paulo e Palmeiras, quando o Flamengo perdeu a liderança do campeonato por perder um jogo em Salvador, lembrem-se que o Abate Abel tinha, até ser suspenso, qual é o time da Série A que ele mais apitou jogos? Flamengo. Então não havia nenhuma reclamação quanto à questão da arbitragem do Abate Abel. A partir do jogo contra o São Paulo, quando o Flamengo perde o jogo dele, perde a liderança, Bap e Boto entenderam o seguinte: ora só, ora as bolas, quem é que vai disputar comigo as principais competições? É o Vasco, rival local? Não é. Tanto é que a diferença é grande. É o Fluminense? Mais ou menos. Flamengo e Fluminense são meio parceiros até na gestão do Maracanã. É o Botafogo? Onde está o Textor? Vocês sabem onde ele está? Está tentando salvar o Botafogo. Perfeito. É o Corinthians? É o São Paulo? É o Santos? Não é, né? Então, a partir deste momento, cria-se a história de que o Palmeiras tem um método, que o Palmeiras tem um modelo, que o Palmeiras é a geni do futebol brasileiro. Aliás, essa música do Chico, se fosse composta hoje, ela não estaria bem enquadrada no modelo de vida que levamos, né? Joga pedra na geni, joga bosta na geni. Então, a partir daí, teve CBF é verde, no grito não, colegas publicando fake news, que é o lance do Alexandro. O Abate Abel, no lance do Alexandro, teve a interpretação diferente do que teve no lance do Alan, que foi pênalti, né? Não deu cartão, nem falta ele marcou. Então, o Palmeiras sucumbe diante deste quadro, né? E que o Palmeiras já fez isso com outros lá atrás, né? Mas dessa vez encontrou um oponente grande, que são dois caras muito inteligentes. O Bap na institucional e o Boto dentro do campo. E simplesmente Leila Pereira e Anderson Barros foram engolidos. O Flamengo não está nem um pouco preocupado com saúde de jogador, qualidade de gramado, zero preocupação. A preocupação do Flamengo é minar uma das fontes de renda do seu principal oponente hoje, que é o Palmeiras. Então, se a questão é discutir o gramado, estou totalmente de acordo, vamos trocar. E quinta-feira vai ter um congresso técnico, provavelmente, acho que essa batalha o Palmeiras vai perder, até porque os outros que têm gramado sintético, você não ouve falar. Cadê o Petralha? Cadê o Atlético Paranaense? Mas você não ouve falar deles. Eles nem quem tem gramado natural. Eles estão miudinhos, né? E nem aqueles que eventualmente precisam de show para pagar conta, como disse o Bap. Ou faz show ou joga futebol. É uma boa discussão, né? Lembrando que quem vai ter que se virar com esse problema é a W Torre, não é especificamente o Palmeiras. Mas isso é outra discussão. Então, o meu ponto é só esse. Troca o gramado, põe gramado natural, padroniza no Brasil inteiro, satisfaz os atletas, vai diminuir um pouco a receita do Palmeiras. Na pizza de receitas do Palmeiras, isso não é algo que me preocupe, né? Dá ali 7%, 8% das receitas, né? E a discussão vai continuar. Agora, o que me incomoda pelo lado do Palmeiras é, enquanto isso tudo está acontecendo, a senhora presidente está falando em mudar o estatuto. E o diretor executivo, que é o cara que deveria se posicionar, quando vem a confusão, o que ele vem a público, o que ele fala, com as pernas tremendo? Ele tem medo da entrevista. Ele fala assim, não, vamos discutir internamente essa questão. Já era. A questão midiática foi completamente derrubada pela potência que é o Flamengo, pela audiência que tem o Flamengo, pelo tamanho da sua torcida, né? E pela campanha sistemática que foi feita
a ponto dos árbitros engolirem um apito, ficarem com medo de apitar lances a favor do Palmeiras. O Maracanã ficou muito claro isso, quis o destino que o jogo fosse logo na sequência ali pertinho contra o Flamengo no Maracanã, quando o Palmeiras errou pra caramba, tomou 3 gols, mas foi severamente prejudicado pela arbitragem. Então, o cenário é esse. O Flamengo não vai se preocupar com o Corinthians, com o São Paulo, com o Santos, com o Vasco. O Flamengo vai fazer tudo o que puder pelo bem do futebol, como o presidente se coloca, para minar o seu adversário, que é o Palmeiras, neste momento, né? Então, como que o Palmeiras tem que lidar com isso? Como que ele vai lidar com isso? Não será com o diretor de futebol que se esconde. Não será com a senhora presidente que, entre acertos e erros, acha que isso é hora de discutir mudança estatutária, né? E não será também com esse trio, que não é o trio Gin, mas é o trio azedo, né? Vamos dizer assim, que tem um treinador que muito pouco simpático, não sabe perder. Quando perde, a gente vê o comportamento dele, apela para o contra tudo e contra todos que não pega mais, né? Porque o Palmeiras não está mais no modelo quando ele chegou, que é trabalhar com pouco e fazer muito. Ter que improvisar o Rony de centroavante, pôr o Zé Rafael de 5. Pelo contrário, o Palmeiras inclusive planeja 4 mudanças no elenco. Um 5, um 8, um zagueiro e um meia. Tá? Então, devem sair do Palmeiras o Mikael, o Aníbal, o Emiliano e o terceiro nome eu não vou arriscar, tá bom? Mas agora, neste momento, para entrar tem que sair. Então, para mim, a fotografia é exatamente essa. O pano de fundo é o sintético e não é pelo bem do futebol, e não é para melhorar a qualidade do jogo, e não é para melhorar a qualidade do gramado, e não é para nada disso. A ideia é, de fato, tentar impor uma força, a fórceps pela força que naturalmente tem, estamos falando do Flamengo, e minar uma das receitas, uma das fontes de receitas do Palmeiras, que vai, sem dúvida nenhuma, diminuir bastante. O Palmeiras vai ter que jogar em outro estádio se quiser manter esse modelo com a W Torre. Lembrando que, por contrato, é a gestora do Allianz Parque. O contrato vai terminar daqui 20 anos, já foram 10. Ela tem que entregar um campo em condições para o Palmeiras jogar. É uma questão que o Palmeiras vai ter que ver. Talvez, acho que essa batalha está perdida, né? Ainda bem. Acho que, sim, não estou me queixando disso. Estou dizendo que isso vai acontecer. E acho que quinta-feira isso vai ser definido. Talvez o Palmeiras e os outros clubes consigam mais 1 ou 2 anos de carência, porque a ideia é fazer 26, 27 e 28 já não ter gramado sintético. Talvez isso vá para 29, talvez para 30, mas isso vai acontecer. E não é pelo bem do futebol, e nem pelo bem ou pela saúde dos jogadores que jogam futebol no Brasil. Simples, assim na minha visão. Muito bem. Bom, por enquanto ninguém se manifestou, nem o pessoal, só a Leila, né, que falou aí que bateu ali de frente com o BAP. Ninguém do gramado por causa do perfil dela. Se falou, perfil dela. E ninguém do gramado natural também se posicionou, a não ser o próprio Flamengo. Eles são fracos e medíocres, né, os outros dirigentes. Então fica polarizado. O BAP fala do recorde de gramados sintéticos na Série A. Nem os outros que estão ingressando com gramado sintético, nem a maioria que tem gramado natural entraram por enquanto na batalha. Assim, por trás dessa briga, a gente tem que levar em consideração o seguinte: o Flamengo, diferentemente do Palmeiras, o Palmeiras verbalizou algumas coisas muito por via Abel, quase nunca por via Leila, para a melhoria do futebol brasileiro. E assim como assim acha que o BAP não quer porcaria nenhuma em relação ao bem de si próprio. O Palmeiras também não quer. Exato. Eles querem o bem de si próprio, isso é fato. Mas eu tenho que salientar aí que via nota, eu tenho registrado aqui, o Flamengo há algum tempo vem colocando propostas literais para a CBF e algumas já andaram. Inclusive algumas que são propostas que o Palmeiras também defendia. E continua defendendo. Profissionalização dos árbitros. Fair play financeiro. Fair play financeiro. Foi o Flamengo que formalizou isso. O Palmeiras não formalizou isso.
E lá embaixo da primeira ata sobre propostas, tinha lá a questão do gramado, e o Flamengo provavelmente iria colocar a questão do gramado, e já estão em andamento o fair play financeiro, com carência, transição de X anos, e a profissionalização dos árbitros. Já estão em andamento. E, obviamente, tem que andar. Essa coisa é uma bizarrice, a gente não pode normalizar. E a praga se alastra, porque ninguém deteve. Aliás, perderam uma grande oportunidade no manifesto dos jogadores. Isso é uma praga, isso não existe em nenhum lugar onde se pratica futebol minimamente sério nesse planeta. O que tem acontecido? Aumento. A nota da Leila, aliás, é quase um batom na cueca, né? Aquela expressão cancelada. Ela alugou, na verdade, né, propriedade de estádio, nem o Flamengo tem totalmente, nem o Palmeiras tem totalmente hoje, nem a Leila tem. Ela está arrendando a Arena Barueri. E ela foi lá e colocou o sintético. Por intenção, porque é um negócio. Ninguém coloca o sintético porque acha melhor para jogar futebol. É porque o negócio é mais barato, é mais fácil. E você permite, e ninguém breca isso. Então, Chapecoense e essa a questão não é a questão do Palmeiras. Porque quem colocou essa praga pela primeira vez foi o Atlético Paranaense. E eu estou berrando desde lá. E ninguém brecou o Atlético Paranaense. Ah, não, porque tá vantagem esportiva. Ninguém brecou a Arena da Baixada, que teve que retirar o piso sintético para abrigar jogos da Copa do Mundo em 2014. Depois colocou de novo, né? Então, desde o Atlético Paranaense, essa aberração prolifera, que é uma bengala. E aquela discussão já está ficando para trás. Ah, melhor o sintético e o gramado natural ruim. Quantos gramados naturais ruins a gente teve na primeira divisão e na segunda divisão esse ano? Ah, o da Fonte Nova. Então pressiona, porque o Castelão melhorou, o Maracanã melhorou, a Ilha do Retiro melhorou, São Januário melhorou um monte de coisa. Porque nesse país é fácil, só basta querer fazer gramado natural. E eles não querem. Então agora sobem Chapecoense e Atlético Paranaense, aumenta essa demanda de gramado sintético. A partir do momento, quanto mais dinheiro entra no futebol brasileiro, mais gramado sintético tem. Você entendeu a relação, Timão? É uma relação quase que direta. E nessa praga dessa cidade em que habitamos, a praga do sintético, do concreto, ela virou uma febre. Todo o estádio nessa porcaria é sintético, fora o do Corinthians e o do São Paulo. Certo? O estádio Barueri o Pacaembu o Canindé vai ser, a Javari vai ser, o Bruno Daniel no redor, cara, aí que você tem lá a Vila Belmiro, não sei até quando, se o Neymar pai quiser ou não, se vai ser o Morumbi e o do Corinthians, que poderia ser um modelo. O do Corinthians é caro, então que os milionários tenham o do Corinthians. Eu acho que deveria ser um modelo para todo mundo. Eles têm condição para tal? Então, não, eu acho que por trás das discussões clubísticas, e todo mundo é clubista, o Cartola, então, é preciso deter essa aberração, essa praga. Não existe isso em nenhum lugar, não é razoável isso. E a Leila não precisa ficar se sentindo a única atingida, né? Porque são vários outros clubes. E é isso aí, torcedor palestrino. Qual a sua opinião sobre as notícias dadas até então? E já deixa aqui nos comentários, me fala aí, quem que você gostaria que entrasse para o nosso elenco para a próxima temporada? Deixa o nome aqui embaixo que agora trago informações relacionadas aí ao nosso jogador lesionado Paulinho, o atacante aí que vem avançando na recuperação com redução das dores e previsão de passar por novos exames para avaliar a evolução, ainda sem prazo de retorno. Ele está agora na fase de fisioterapia e ainda não fez a transição para o campo. Portanto, decisivo aí na recuperação será a retomada dos trabalhos com a bola, ainda não iniciados e que foram problema durante o início do ano, quando o atleta voltou a sentir dores. O Paulinho está aí desde 2024 tratando aí de uma fratura por estresse na tíbia da perna direita, diagnosticado quando estava ainda no Atlético Mineiro. No próprio Galo, porém, jogou 6 meses com a lesão antes de passar pela primeira cirurgia e transferiu-se para o Palmeiras 2 semanas depois. No início do ano, quando voltou a atuar, havia aí se recuperado bem em relação à cicatrização, só que enfrentou problemas à medida que começou a receber maior carga física nos treinos e jogos. E aí, torcedor palestrino, qual a expectativa aí para Paulinho
no jogo aí para 2026, para a próxima temporada? Deixe sua opinião aqui nos comentários, que agora trago informações relacionadas aos reforços. Palmeiras dorme no ponto e se frustra com o Nino, que fecha acordo aí com o Fluminense. O zagueiro Nino vem sendo muito comentado para se reforçar aí, principalmente a defesa do Palmeiras para o próximo ano, mas agora ele encaminhou sua volta para o ex-clube. Com o fim da temporada, o Palmeiras e o Clube Paulista passou a focar no planejamento da equipe para a próxima temporada, para o próximo ano, e é claro que muito disso passa aí pelo mercado da bola. Mudanças no elenco de Abel Ferreira devem acontecer sim. Por exemplo, o John Arias aí é um pedido grande do técnico Abel Ferreira desde a temporada passada. Porém, é sabido que uma chegada do colombiano é muito difícil, principalmente por ele ter um desejo de seguir na Europa. Em caso de volta ao Brasil, o Verdão ainda teria a concorrência do Flamengo. Outro ex-jogador do Fluminense estaria na mira do palmeirense, que foi aí noticiado que o clube poderia fazer uma proposta tentadora ao zagueiro Nino, porém agora pode ser tarde demais, pois ele encaminhou sua volta ao próprio tricolor das Laranjeiras. O Palmeiras perdeu reforço no mercado da bola. Isso porque, de acordo aí com o jornalista Lucas Ribeiro, do portal do Globo, o defensor de 28 anos tem um acordo verbal para voltar ao clube e que foi campeão da Copa Libertadores da América em 2023 como capitão. Nino está palavrado com o Flu e o clube do Rio de Janeiro agora aguarda a definição da Copa Betano do Brasil, em uma equipe que disputará a semifinal contra o Vasco, para tentar se acertar com o Zenit da Rússia, seu atual clube. O Fluminense também está aguardando aí o posse do novo presidente para abrir as negociações. Desta forma, o Palmeiras acabou ficando para trás, visto que o desejo do zagueiro é retornar ao ex-clube. Saídas podem acontecer, agora a diretoria volta suas atenções para outras possibilidades. Por exemplo, Vitão, que também está na mira do Flamengo, que também é interessado do nosso Verdão. Outros setores também deverão aí ser reforçados para 2026. Além disso, outras saídas podem acontecer aí para se fazer presente. O volante Aníbal Moreno é um dos cotados para deixar o clube paulista, em caso aí de boa proposta. Facundo Torres também, além dele aí, Alan é muito bem avaliado e pode receber uma oferta aí tentadora da Europa. E aí, torcedor palestrino, o que vocês acharem das notícias até então? E qual a sua opinião aí sobre as possíveis saídas do nosso Palmeiras, Aníbal Moreno, Facundo Torres e Alan? Deixe sua opinião aqui nos comentários e de quem você gostaria que entrasse para a próxima temporada. Desde já agradeço a audiência e até o próximo vídeo. Canal Palmeiras News Brasil, você sempre bem informado sobre o nosso Verdão.